Bem, graça e paz da parte de Deus seja contigo mais uma vez. Estamos aí iniciando mais uma aula do nosso canal, né? Já estamos aí na terceira lição desse trimestre. Nós estamos estudando sobre o governo divino em mãos humanas. Nessa lição aí vai terminar, quer dizer, nós estamos iniciando, né? Na terceira lição aí agora. E nós vamos falar um pouquinho da chamada do profeta Samuel, a chamada profética de Samuel, aliás, a chamada profética de Samuel é o tema da lição. Quero agradecer a todos vocês que se inscreveram, participaram para poder concorrer à Bíblia. O sorteio da Bíblia está acontecendo, aliás, vai acontecer agora dia 14, essa aula está sendo gravada antes, e vai acontecer, e desde já parabéns para o ganhador. Na próxima lição, eu estarei falando sobre o ganhador da Bíblia Scofield. Lembrando a você que na última lição, agora em dezembro, eu vou estar sorteando a Bíblia do Obreiro Aprovado, tá? É uma Bíblia nova aí também, que nós vamos estar sorteando. Então essa daqui já tem dono, e na próxima lição você vai saber quem é o dono desta lição aqui da Escola Bíblica Dominical. O tema da nossa aula é a chamada profética de Samuel. Então, nossa aula, terceira lição da Escola Dominical desse trimestre, começa agora. Muito bem, vamos lá, trazendo para você textual da nossa lição. Ele encontra em 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Diz assim: então veio o Senhor ali e esteve, chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. A verdade prática, ela diz o seguinte: a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe, ela está em 1 Samuel capítulo 3, versículo de 1 a 10. Também nós temos o objetivo dessa lição, é conscientizar que Deus levanta profetas para a sua igreja. Também temos os objetivos específicos dessa lição, é definir o profetismo em Israel, explicar o desenvolvimento do ministério de Samuel e analisar também o profético na sua atualidade. Deixa eu ler com você aqui a introdução, como semente lê, para a gente ter um norteamento aqui, botar um norte na nossa lição. Nessa lição veremos que o ministério profético do Antigo Testamento não se caracteriza pela adivinhação, nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal objetivo levar todos a ter um firme compromisso com Deus. Sua essência é anunciar a totalidade da mensagem divina. Por isso Jeremias foi bem categórico: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Essa introdução aqui, o Senhor nos traz um primeiro norteamento, um primeiro norte aqui dessa lição, a respeito do ministério profético do Antigo Testamento. E Jeremias é categórico, quando ele afirma que aquele que tem sonho, conte sonho. Aquele que falar que é por Deus, fale Deus. O profeta em si, ele não pode estar falando aquilo que não é de Deus. O profeta, ele tem que falar o que Deus mandou, aquilo que está determinado por Deus, o profeta vai falar. Deus levanta, nos pontos centrais dessa lição, Deus levanta verdadeiros profetas que falem sobrenaturalmente às pessoas. O profeta é aquele que levanta para profetizar. Não vamos entender, não vamos confundir o profeta com dom de profecia. O profeta, ele tem uma autoridade muito elevada, principalmente no caso de Samuel, que foi um dos primeiros profetas bíblicos, né, levantado. Há quem diga que por intermédio de Samuel começa-se a escola de profeta, começa-se os profetas através de Samuel. Samuel tem como a sua vida como profeta e sacerdote, tanto na parte que ele leva como profeta, falando que Deus mandava, tanto da parte também que ele era o sacerdote que oferecia sacrifício pelo pecado do povo. Aonde Samuel passava, todo mundo temia por Samuel. Todo mundo temia em saber quem era Samuel. No primeiro tema da nossa lição aqui, definindo o profeta em Israel, o primeiro, no caso do profeta aqui, a primeira menção feita do profeta no livro está em 1 Samuel 2, 27.
No livro 1 Samuel capítulo 2, 27, está mencionado as primeiras aparições do termo profeta. Aqui vem um profeta que quer dizer como homem de Deus, tido que trazia uma grande responsabilidade. O profeta chamado por Deus, que a partir de Samuel, depois veio o profeta Elias, veio o profeta Eliseu, veio outros profetas, chamado por Deus, ele tinha uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade pesava sobre os seus ombros. Porque o profeta ele tinha que ter uma característica muito própria dele com Deus. Falava aquilo que Deus realmente mandava. O profeta ele não fazia de qualquer jeito. O profeta ele tinha dentro da sua característica o ressalto de falar aquilo que Deus mandava. Ele não podia simplesmente dizer que Deus não mandou ou coisa e tal. Ele tinha que falar que Deus falou. Somente o que Deus falou e nada além disso. O que passasse além disso não era de Deus. O profeta falava dentro do que Deus mandava. Então Samuel, nas primeiras aparições, começa aqui em 1 Samuel capítulo 2, versículo 27. A palavra vem do hebraico, né? E profeta, etimologicamente, a palavra incerta, ou diversos significados. São atributos entre os quais chamados por Deus, orador, homem de Deus. Os chamados por Deus. Deus não chamava qualquer um para ser profeta. Para ser profeta era muito bem selecionado, explicado. Deus vocacionava o profeta. Samuel foi chamado desde o ventre que Samuel foi chamado. Samuel foi escolhido por Deus para ser profeta. Samuel tinha um propósito diante de Deus. Mas isso deve muito também à mãe de Samuel, que ela já consagrou Samuel desde o ventre e apresentou ele para o serviço do Senhor. Então Samuel tinha essa característica. Hoje, nos nossos dias, nós precisamos de despertar pessoas para o ministério profético da casa do Senhor. Os profetas tinham essa característica. O profeta é o que fala em nome do Senhor, como Samuel. Samuel dirigia-se, desde o início dos profetas, Samuel era a marca dos profetas. Se você olhar do Velho Testamento todinho, você vai ver Samuel como início de um profeta, como início de um grande profeta. Samuel tinha essa característica. E além de profeta, ele era sacerdote, porque na prática ele ungia rei. Foi ele que foi anunciar a Saul que Saul seria ungido rei. Então Saul foi ungido através de Samuel, pela escolha do povo. Não que Samuel tinha sentido, não que Deus tinha colocado, mas o povo quis Saul. Então Samuel agora, na qualidade de sacerdote, amando de Deus, vai ungir. Samuel, do mesmo jeito, Samuel vai sair e vai até a casa de Jessé para poder ungir Davi. Nesse caso aqui, nesse particular, Samuel ele vai ter uma visão espiritual. Deus manda Samuel. Olha a responsabilidade do profeta. Sair da sua terra, ir até a casa de Jessé, no meio de tantos filhos que Jessé tem, chegar lá, tem que esperar a voz de Deus para confirmar quem era o escolhido. Naquela escolha ali, passaram-se vários filhos de Jessé ali, mas era o escolhido. Se o profeta não fosse autêntico, não tivesse debaixo da orientação de Deus, ele teria ungido a pessoa errada. Aí nesse quesito aqui agora, entra a intimidade do profeta com Deus. O profeta ele tem que saber até onde Deus manda ele fazer as coisas, ele tem que ter a autoridade de Deus para poder exercer aquela função. Então, Samuel tinha o perfil de Samuel era um perfil excelente, de alguém crescido, alguém que foi apresentado ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Samuel, a história vai dizer que Samuel tinha por volta de 12 anos, quando Deus chama Samuel, e Samuel começa a exercer seu ministério profético. A Bíblia vai dizer que Samuel passa a ouvir a voz de Deus a partir dos 12 anos, quando ele está na casa de Eli e de repente ouve a voz dizendo Samuel, Samuel. Samuel imediatamente imagina que é o sacerdote ali que está chamando, ele mora com ele. Imagina que é o sacerdote e ele vai até o sacerdote. Chega lá o sacerdote e diz, não, Samuel, eu não te chamei. Samuel volta a dormir. Ouve pela segunda, ouve pela terceira. Eli demorou a entender que Deus estava chamando Samuel. Olha a situação que estava a vida de Eli. Eli já não estava nem entendendo mais o chamado de Deus. Agora, Eli vai voltar lá, vai dizer para Samuel, Samuel, volta a dormir. Quando te chamarem, tu diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve.
Essa expressão, fala, Senhor, que teu servo ouve, era um sinal de reverência à voz de Deus. Ou melhor, era dizer para Deus que seja a hora que ele chamar, o servo estaria disposto. Quando o profeta dizia, fala, Senhor, que teu servo ouve, o profeta estava disposto a ouvir, seja lá o que Deus queria. Ele estava apto e pronto. Então ele ensina Samuel, fala dessa forma, que é a forma que Deus entende. A característica de Deus é falar e o servo ouvir. A característica de Deus é quando ele chama, o servo se coloca em prontidão para dizer assim, Senhor, eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Então o Senhor vai chamar Samuel mais uma vez e naquele momento ali Deus vai revelar a Samuel a situação da casa de Eli e outras coisas futuras que Deus estaria revelando a Samuel. Eu quero chamar muita sua atenção para isso, principalmente para estar ao dispor de Deus quando Ele chama. Aí eu paro aqui e mando você, coloco para você também fazer essa pergunta na sua sala. Será que estamos ao dispor de Deus quando Ele chama? Quando o Senhor chama pelo nosso nome, nós podemos reafirmar e dizer assim, eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Ou simplesmente nós ignoramos ou não conhecemos mais a voz do nosso Senhor. A partir daquele momento ali, Samuel nunca mais teve dúvida quando Deus chamava. Ele passou a conhecer, porque a Bíblia vai dizer que até então Samuel não conhecia a voz do Senhor. Samuel não conhecia. Samuel agora vai conhecer a voz do Senhor. E uma das outras características de Samuel é que Samuel, para ser profeta, ele foi formado aos pés do sacerdote Eli. Aí ele foi apresentado por Ana e formado aos pés. A própria lição vai trazer algumas características, como de Paulo aos pés de Gamaliel, Timóteo com Paulo e assim por diante, daqueles que foram formados. Muitas das vezes nós estamos perdendo a juventude porque eles não querem mais ser formados aos pés dos mais velhos. Não querem ouvir as experiências dos mais antigos, dos profetas, dos sacerdotes que hoje ministram sobre eles. Não querem ouvir, porque acham que já estão numa era mais nova, globalizada, e que o tempo passou. Deixa eu dar um recado a você que é mais novo na fé, na caminhada. Os mais velhos sempre terão boas coisas para lhe passar. Guarde exemplo daqueles que prosseguiram na fé antes de você, que estão militando aí há mais tempo que você. Oxalá se você puder parar e sentar e ouvir a experiência de alguém. Porque a geração de agora ela não cria experiência. Ela não cria raiz. Ela não tem. Quem foi formado lá atrás aprendeu a ser formado, discipulado, criando boa raiz. Samuel foi assim. Samuel aprendeu a ter a boa raiz. Samuel aprendeu que dentro da sua disciplina espiritual, ao lado do sacerdote, ele teve que aprender tudo. Mesmo que sacerdote, entenda uma coisa, mesmo que o sacerdote não era o exemplo de sacerdote. Eu não vejo Eli nessa história aqui como grande homem para se espelhar, não. Eli estava com a casa toda bagunçada, a vida estava bagunçada. Ele, tanto que depois Deus vai cobrar de Eli, porque Ofni e Finéias estavam fazendo o santuário da casa de Deus de pecado, de tantas coisas que estavam na casa de Deus. E Deus agora vai tratar com Eli, vai tratar com Ofni, vai tratar com Finéias. Mas, mesmo assim, Samuel olha para Eli como um veterano de guerra, como alguém de labuta, alguém que ministrava sobre Israel, que tinha uma bagagem por ele passar. Muitas vezes, nós estamos querendo procurar qualidade demais. Procurar defeito demais nas pessoas. Olhar o defeito da pessoa. Olhar que a pessoa é carne, é pecaminoso. Nós estamos querendo olhar os defeitos e não estamos querendo seguir os exemplos bons que aquela pessoa já criou da vida. Se está firme até hoje, ele teve um exemplo, ele teve alguma coisa, ele teve uma bagagem. Se é Deus que vai tratar, que Deus trate para lá depois. Mas se Deus te colocou para poder seguir, olhar alguém e adquirir uma experiência da vida dessa pessoa, adquira. Todo mundo tem coisa boa nos passar. Ninguém é totalmente ruim. Ninguém é totalmente negativo. As pessoas têm boas qualidades, nós podemos puxar dessas pessoas para nós. Então fica
esse alerta para você aí. Dentro também, Samuel cresceu e Samuel foi crescendo. Agora, falando sobre o dom da profecia, o dom da profecia está disponível a todos os crentes. Manifesto sobrenatural, através do poder do Espírito Santo, através da unção do Espírito, do batismo com o Espírito Santo, vem o derramar do Espírito Santo de forma profética na vida da pessoa. O dom de profecia é uma dádiva de Deus. Todos devem buscar o dom de profecia. Quem fala em línguas, quem profetiza, grandes coisas, excelência coisa tem. Mas o profetizar aquilo que Deus mandar. O dom da profecia. Não podemos, por isso que eu estou falando, não confunda esse ministério, não. O ministério do profeta, que era muito respeitado, emprego no termo profeta do Novo Testamento, refere-se a determinado indivíduo chamado por Deus, a fim de entregar revelação específica à igreja. Suas mensagens eram proclamadas com autoridade sobrenatural. A profecia é aquela profecia que Deus dá, o dom da profecia do batismo. O profeta ele tinha uma responsabilidade a profetizar dentro da igreja, a trazer palavras suscitas dentro da igreja, aquilo que realmente traz consolação, exortação dentro da igreja e edificação para a igreja. Profeta não fala de si, fala somente que Deus manda na hora certa e do jeito certo. Ele não traz nada para matar, ele traz para edificar, consolar e confortar o coração da igreja. Muitos por aí se batendo no peito, se achando profeta demais, mas não é. Muitos por aí achando que para ser profeta basta fazer, não. Tem uns que já não se aceitam nem como profeta, mas ainda Deus está procurando profetas, gente autênticos, que queiram falar somente aquilo que Deus mandar. Então Deus manda, você fala. O ministério profético da vida de Samuel me ensina que para tudo tem um tempo específico de Deus. E segundo, que devemos andar no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Samuel ensina que obedecer é melhor do que sacrificar. Samuel foi um profeta que Deus chamou ainda novo e deu todas as diretrizes para ele. E grandes coisas o Senhor fez na vida de Samuel. E vai fazer na sua vida também como profeta. Eu quero ler a conclusão com você, que diz assim: onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao seu povo? Nesses últimos dias, precisamos de obreiros fiéis, que busquem os dons do Espírito. Entretanto, estejamos vigilantes, como já dissemos. Todo enunciado profético tem de passar necessariamente pelo crivo da Bíblia Sagrada. O profeta que não fala o que está dentro da palavra, o que está descrito dentro da palavra, pode verificar que alguma coisa está errada. Averigua direitinho, ouve a profecia, recebe aquilo ali. Mas a conclusão está dizendo o seguinte, a primeira pegou na conclusão: onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente pela palavra de Deus com o povo? Onde está? Onde está aqueles que foram batizados com o Santo? Onde está aqueles que tinham dons? Onde está aqueles que outrora profetizavam? Onde eles estão? Nessa escola dominical, desse domingo, procure ressuscitar onde estão esses profetas. Onde estão esses que outrora eram bênção, profetizavam dentro da igreja? Onde eles estão? Será que eles ainda estão entre nós e estão apagados, não falam mais? Quem sabe está na hora de Deus levantar, ressuscitar esses profetas ou levantar nova geração de profetas em nosso meio. Ok? Que Deus te abençoe, tenha uma excelente aula e até a próxima semana. Fique na paz.